é para ser quase que um bate-papo, tá? De verdade, vão mandando as perguntas no chat, que vocês tiverem dúvida, no final a gente responde, não tem problema nenhum. Quem quiser depois do final fazer pergunta também, com o microfone não tem problema, não me importa, a gente vai tendo essa conversa, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Aqui. Bom, então, eu só vou fazer uma breve apresentação aqui, acho que talvez muita gente não me conheça, meu nome é Lucas, sou formado na UEM, no Paraná, me formei em 2016, fiz residência em clínica cirúrgica, fiz a especialização aqui em São Paulo, na Clivepa. Hoje eu trabalho na equipe do Dr. Fernando, trabalhei 2 anos no hospital junto com a equipe do Dr. Fernando, saí agora do hospital faz alguns meses e agora tendo a trabalhar mais só na equipe do Dr. Fernando Ibanez, mas continuo ainda lá no hospital, não desgarrei do osso, né? Ainda fico lá na parte da pós e em alguns cursos ainda estou presente. Então, o conhecimento que eu vou passar aqui para vocês, é claro, vem da parte teórica, óbvio, né? Acho que a gente tem que sempre se ancorar na literatura, né? Mas tem um pouco da parte prática também, nossa, do dia a dia, que eu vou comentar com vocês, que a gente muitas vezes vê muita coisa em livro, né? E fala, nossa, vou fazer. E às vezes não dá certo, né? Então a gente também tem que pensar por esse lado aí. Então, hoje a aula, eu pretendo não ser fazer algo cansativo para vocês, né? Então, o intuito da aula não é ensinar como fazer a bandagem perfeita, mas discutir sobre o uso da bandagem, né? Discutir até onde a gente pode usar uma bandagem, quando a gente utiliza, se todo tipo de fratura a gente consegue utilizar, né? Se é bom fazer bandagem todo o tempo, porque o que a gente acaba recebendo muito na nossa rotina bandagem mal feita, né? Então, bandagem que foi feita, tentou-se fazer uma estabilização temporária ali que não foi feita adequadamente. Então, esse animal, ele acabou tendo um prejuízo ao invés de um benefício, né? Ou até mesmo bandagens feitas de uma maneira que a gente não sabe nem por onde começou, né? Então, às vezes faz uma bandagem no osso que não era para fazer uma bandagem, né? Então, tem coisas que a gente, às vezes, acaba pegando no dia a dia que acabam, às vezes, traumatizando mais o animal, aquela fratura, e acabam piorando para a gente o prognóstico ao invés de melhorar, né? Então, hoje o intuito, de novo, não é fazer um curso de bandagens, né? Até porque o curso de bandagens teria que ter a parte prática para a gente conseguir fazer aquilo, botar a mão na massa mesmo, né? Entender como é que faz cada passo a passo, mas a gente vai discutir sobre esse tema hoje aqui, tá bom? Vou falar um pouquinho de tala também, mas o foco vai ser mais das bandagens aí, a tala ela entra como um complemento, tá bom? O que serve uma bandagem, né? Então, se a gente for pensar, quando é que a gente indica uma bandagem? Se eu for pensar hoje, basicamente, a gente trata hoje 99% das vezes a bandagem como algo para dar conforto para o paciente, né? Até uma data próxima de cirurgia, né? Então, dificilmente hoje a gente vai tratar uma fratura com uma bandagem. Então, hoje, qual que é o intuito da bandagem? Aquele animal que chegou para a gente, aquele Spitz caiu do colo, fraturou radiúna, né? É um animal que, em teoria, ele é rígido, né? É um animal que, ele, na maioria das vezes, é jovem, caiu do colo, não teve um trauma muito importante, né? Geralmente, a gente tem um trauma de tecidos moles de baixa intensidade, então a gente não tem uma lesão muito grande de tecidos moles, não tem lesões, geralmente, de outros órgãos, então é um animal que, muito provavelmente, ele poderia ir para um procedimento cirúrgico logo, né? Então, depois de amanhã, enfim. Então, muitas vezes a gente vai fazer essa bandagem para quê? Para dar conforto para esse animal até ele fazer o procedimento cirúrgico, seja amanhã, depois de amanhã, enfim, né? Para que a gente quer isso, né? Para que a gente quer dar esse conforto? Não só por conta da dor, óbvio, porque isso é ruim, né? Imagina a gente com um braço quebrado e nenhuma bandagem ser feita, né? Mas para proteger principalmente os tecidos moles adjacentes, né? Quem é da ortopedia aí, quem fez pós-graduação em ortopedia, ou quem tem um pouquinho mais de entendimento ali da parte óssea, né? Ou teve a sorte de ter isso na graduação, vai lembrar que 70% da vascularização do osso, ali do periósteo, vem da musculatura adjacente,
né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma musculatura o bispo mutou todo mundo, inclusive eu, não tem problema. Se a gente tem uma lesão, por exemplo, do tecido Foi mal, mole, Lucas, agora tá certo. faz, relaxa, fica em paz. Se a gente tem lesões de tecidos moles adjacentes, do envelope que fica ao redor da fratura, né, ao redor do osso, a gente tem comprometimento, consequentemente, da vascularização daquele osso, né? A gente tem que lembrar que o osso, apesar dele ser algo rígido, a gente achar que ele é algo, né, quase como se fosse um pedaço de pedra, um pedaço de pau, que a gente coloca uma placa ali e estabiliza aquilo, boa. A gente tem que lembrar que ele é um tecido vivo, né? Então, esse tecido vivo, ele precisa de sangue. Se ele precisa de sangue, a gente precisa ver de onde vem esse sangue, né? Então, a parte endóstea, a parte endosteal, ele tem 30% aí de vascularização por dentro do osso e mais ou menos 70% da musculatura que vem de fora. Então, a gente tem que proteger aquele membro, proteger aquela fratura, para que ela não fique a todo tempo cutucando ou lesionando mais aquela região que já está comprometida, né? Já está fraturada, né? A gente já teve uma fratura naquela região, a gente não quer piorar aquele quadro. Então, a estabilização temporária com a bandagem, ela é muito boa porque a gente consegue deixar aquilo mais parado, assim, possível, sem um procedimento cirúrgico, né? Para a gente não ter mais problemas ali naquela região. Se a gente for pensar principalmente nos cães pequenininhos, que fraturam muito, que a gente acabou de falar do exemplo do Spitz, rádio e ulna distal, né? E tíbia e fíbula distais também, a gente já vai ter naturalmente um comprometimento vascular normal, fisiológico, né? Por quê? Porque ele tem pouco recobrimento muscular nessa área. Num cão normal, até mesmo na gente, a gente consegue sentir o nosso osso aqui, o radioulna, bem fácil, né? E a gente tem um pouco mais de musculatura. Se a gente for pensar na perna, a nossa canela é praticamente, principalmente a face medial da tíbia, ela é pele e osso, né? Então, esses animais têm pouco recobrimento muscular nessas regiões. Consequentemente, eles já têm uma vascularização diminuída nessa região. E, consequentemente, ele já vai ter uma facilidade de ter um problema na consolidação. Então, se a gente não cuida do antes, a gente vai ter problema depois, né? Então, para isso que serve a bandagem, para proteger essa região. Suporte temporário ao membro, né? Então, isso que a gente comentou, para que ele não fique com aquele membro balançando, causando mais trauma, mais desconforto para aquele animal. E aí várias perguntas surgem, né, de várias pessoas. Tipo, mas eu já vi um colega tratar com bandagem uma fratura. Eu já tratei fraturas com bandagem e deu certo. Será que não dá para a gente tratar a bandagem tratar uma fratura com bandagem? Aí a gente começa a ter que entender um pouco mais de fraturas, né? Entender das classificações de fraturas, que não é o foco da aula, mas o que eu queria que vocês entendessem aqui. Para que a gente consiga fazer uma estabilização primária, né, para que esse animal consolide com uma bandagem, a gente tem alguns critérios que a gente tem que seguir para que a gente não tenha grandes complicações depois, e a gente já vai entender por quê. Então, quais são esses critérios? Esse animal ele tem que ser um animal filhote, e por que que a gente tem que estar trabalhando com o filhote? Porque o filhote, ele é uma máquina de produzir osso, né? Ele está em pleno crescimento. Então, se ele tem uma fratura, a tendência é que essa fratura consolide, dependendo da idade do animal, em 15, 20, 30 dias, né? O que num processo normal do animal adulto duraria aí 60, 90, 120 dias, dependendo do osso fraturado e como foi esse tipo de fratura, né? Então, imagina, a gente reduzir isso a 1/3, né, do tempo é muito mais rápido, né, no filhote. Então, tratar o filhote com uma bandagem, às vezes vai resolver mesmo, né? Mas a gente precisa entender quais os tipos de fratura a gente consegue tratar até mesmo o filhote, para não acabar comprometendo esse animal, né? Por quê? Se eu pegar, por exemplo, uma fratura desviada, né, que está aqui, deixa eu pegar a ponteira laser aqui. Se a gente pegar, por exemplo, uma fratura que está desviada ao invés de não desviada, o que eu quero dizer com isso? Então, tem uma fratura de radioulna, por exemplo, e que elas ficaram coaptadas, né? Os dois cotos, a fratura está aqui entre minhas duas mãos. Os dois cotos, apesar de ter acontecido uma fratura, por exemplo, eles não fizeram isso, né? Eles não se desviaram, né? Um com o outro, ou até mesmo não se encavalaram, né? Então, se eu tenho uma fratura coaptada, geralmente a gente tem um prognóstico melhor, né? A gente tende a fazer uma bandagem neste filhote,
que vai fazer com que a gente tenha uma estabilidade mais ou menos boa ali naquela região e vai fazer uma formação de calo ósseo naquela região, porque ele é um animal jovem, né? E o não desviada também inclui, principalmente, fraturas de um osso só. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente vai entender ali o próximo passo, depois o último ponto aqui, é abaixo do cotovelo, e abaixo do joelho, né? Então, a gente vai explicar o porquê, mas se a gente for pensar nesse conceito, quais ossos estão abaixo do cotovelo e estão abaixo do joelho? Rádio e ulna e tibia e fíbula, né? Então, se a gente for pensar no rádio e ulna, se eu tenho fratura de um desses dois ossos, facilita muito a nossa vida, porque o outro osso vai ajudar no suporte, né? É claro, se eu for pensar na ulna, se eu for pensar na fíbula, principalmente de um cão, eles são ossos mais finos, mais estreitos do que um rádio e do que a tíbia, né? Então, a gente, consequentemente, vai ter uma estabilização com aquele osso ali, que ele vai estar segurando o peso de dois ossos, né, naquele membro, ele vai ter uma sobrecarga. Então, se eu não fizer uma bandagem muito bem feita, pode ser que ele frature, inclusive, a ulna ou, inclusive, a fíbula, né? Então, essas fraturas que não são desviadas ou são de um dos dois ossos, principalmente da tíbia ou da fíbula, a gente pode tratar com bandagem, se for um animal jovem, porque esse animal muito provavelmente vai tender a consolidar muito mais rápido. E eu digo tender porque a gente tem que lembrar que o filhote, ele é um animal que ele é extremamente agitado. Depois que você estabilizou aquilo, deu analgésico anti-inflamatório para ele, muito provavelmente ele vai querer correr, pular, brincar, e o tutor não vai conseguir segurar esse paciente na maioria das vezes, né? Não é igual a gente. A gente fala assim, ó, o senhor não pode apoiar essa perna, tá bom? O senhor quebrou, o senhor está com a tíbia quebrada, a sua fíbula está ali parcialmente segurando essa fratura de tíbia, e o senhor não pode pisar com essa perna, a gente vai fazer um gesso e vida que segue, né? Então, é diferente. O filhote não vai querer ficar parado, ele vai querer comer a bandagem. Então, tem todos esses poréns, né? Então, a gente tem que pensar muito bem se vale a pena colocar essa bandagem nesse filhote, né? Terceiro ponto ali, fechadas. Por quê? Fraturas abertas, né? Então, a gente não fala fratura... ainda a gente ouve falar fratura exposta e fratura fechada, né? Fratura exposta, ela... É claro que se a gente tiver um osso exposto, a gente pode falar que ela é uma fratura exposta. Mas se eu tiver um furo, por exemplo, na pele, eu não posso falar que ela é exposta, porque o osso não está exposto, por isso que a gente não classifica ela como exposta, e sim como fratura aberta, né? Então, independente se esse animal está com o osso exposto, ou se ele saiu pelo aquele furo e voltou, aquilo é uma fratura aberta, né? Então, fraturas abertas, a gente tende a não tratar com bandagens. Por quê? Se eu tenho vamos lá, de novo, um filhote que está com uma fratura só de rádio, e esse rádio, por algum acaso, furou essa pele e voltou, e a gente tem uma ferida ali, ou esse rádio por algum motivo desviou e está com a ponta para fora do osso, eu vou tender a não querer tratar isso como uma ferida, como uma bandagem. Por quê? Se a gente lembrar, a bandagem, ela vai ter um monte de camada e a gente vai falar sobre isso. E essas camadas, a gente, para aplicar elas de uma maneira decente, a gente vai ter que sedar esse animal no mínimo, senão até mesmo anestesiar ele. Então, como é que eu vou ficar fazendo curativo nesse animal? Não tem como, né? Então, se eu não tenho como limpar essa ferida, não tem como fazer curativo. Então, o que em teoria a gente tem que fazer? Trocar essa bandagem a cada dia, pelo menos, no mínimo, né? Então, ou se não, dependendo do tanto de secreção que está saindo, a cada 2 vezes por dia. Então, imagina, ter que sedar esse animal 2 vezes por dia para poder fazer uma bandagem. Quanto isso não vai trazer de comorbidade para o animal, né? O quanto isso não vai dar trabalho para a equipe da internação, quanto o tutor não vai gastar de dinheiro com isso. Então, a gente tem que pôr tudo isso na balança, porque muitas vezes o que a gente pensa é, putz, a bandagem vai ser o melhor dos mundos. Por quê? Porque é barato. Eu vou lá, faço uma bandagem, acabou. Só que, e se a gente tiver uma complicação? Quanto o tutor vai gastar? E se a gente tiver que ficar trocando essa bandagem a cada 15 dias, ou até mesmo numa fratura aberta, que a gente tem que trocar a cada 2, 3 dias, ou até a cada dia, 2 vezes por dia, quanto que ele vai gastar? Então, às vezes, o custo-benefício dela não é muito vantajoso, né? A gente tem que lembrar que todos esses fatores que a gente está conversando têm que ser colocados na balança, né? Então, muitas vezes a gente pega casos de alguns colegas que mandam para a gente o raio-x de um Spitz, de 5 meses, que fraturou rádio 1 completa, e ele quer tratar com bandagem. Muitas vezes esse animal, ele pode ter uma complicação muito maior se a gente tratar isso com bandagem. Então, a gente tem que lembrar das complicações que são mal uniões,
não uniões, né? Então, a gente pode ter uma união retardada, que pode demorar mais tempo do que o normal. Então, esse animal ele pode ser tratado com uma bandagem que pode consolidar essa fratura, mas qual a qualidade dessa consolidação que a gente vai ter? Esse é o problema. Então, assim, a bandagem, ela não é péssima. A gente tem que entender que existem situações que talvez vai ser a única opção, né? Às vezes o tutor não tem como pagar por outra coisa e você vai ter que fazer uma bandagem para tratar aquilo lá. Mas o que a gente tem que deixar o tutor ciente é que o que eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar fazer é nivelar o nível da veterinária, colocar a régua para cima e não para baixo, né? Então, tentar falar, ó, meu senhor, a gente tem que, o procedimento ideal é colocar uma placa de parafuso por isso, por isso, por isso. Mas, como a gente não consegue, a gente vai fazer uma bandagem. O senhor tem que estar ciente dos riscos, das complicações e deixar ele ciente disso. Porque muitas vezes o pessoal acaba fazendo a bandagem, fala, não, vai dar tudo certo. E aí, qual que é o problema? Esse tutor, ele vai ficar lá, às vezes, com um colega 30, 60 dias fazendo bandagem, ou, sei lá, 30 dias. Deu errado. Aí ele vai mandar para o ortopedista. E aí, a cirurgia para esse tutor talvez fique mais caro, porque ao invés de ser uma osteossíntese, a gente vai ter que tratar isso como um desvio angular. Porque, às vezes ele teve uma má união, tratou esse braço completamente torto. Então, entendam que a gente não quer demonizar a bandagem, né? A gente só quer utilizar ela com parcimônia em casos que são necessários, né? Então, talvez não utilizá-la como tratamento definitivo, talvez utilizá-la como tratamento temporário para uma cirurgia, tá bom? E o outro critério que a gente vai tratar é a gente tem que ter uma fratura abaixo do cotovelo e abaixo do joelho. Por que que a gente tem que ter isso? Porque o princípio da bandagem é que a gente tenha que imobilizar uma articulação abaixo, ou seja, proximal, e uma articulação abaixo, ou seja, distal, e uma articulação acima, ou seja, proximal ao foco da fratura. Então, se eu estiver falando de uma fratura de radiúna, eu tenho que mobilizar o cotovelo e eu tenho que mobilizar o carpo, né? Se eu estiver falando de uma fratura de tibia e fíbula, eu tenho que mobilizar o joelho e o tarso, né? E a articulação tibio-tarso, que é o tornozelo. O problema de tentar fazer uma bandagem no húmero ou no fêmur é que, na maioria das vezes, se não 100% das vezes, a gente não consegue estabilizar de maneira efetiva a articulação escápulo-humeral e a articulação coxo-femoral, porque elas são articulações que têm muita mobilidade. Então, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma imobilização de maneira efetiva, né? Então, de novo, para a gente ter uma imobilização efetiva dessas fraturas, a gente precisa imobilizar uma articulação antes e uma articulação depois. Se eu estou falando do fêmur e do húmero, a gente não vai conseguir mobilizar isso de maneira legal. Ele vai continuar mexendo e aí a nossa bandagem não vai estar tendo o efeito que ela precisaria ter, tá bom? Então, esses pontos, se a gente estiver tratando um filhote com uma fratura de rádio fechada, que seja ali com um pequeníssimo desvio, até mesmo sem desvio, muito provavelmente a gente possa indicar uma bandagem para ele, né? Esse filhote de Spitz talvez tenha uma consolidação legal, né? Agora, se for tudo o contrário desse quadro que a gente comentou, talvez não seja indicado. Talvez seja indicado a gente fazer uma bandagem só para conforto até esse animal ir para uma cirurgia, né? Então, eu não quero, de novo, desestimular o uso da bandagem, mas eu quero que a gente entenda quando aplicar essa bandagem e para que utilizar essa bandagem da maneira mais correta, né? E a parte mais que a gente mais vê no dia a dia, né? Está atendendo, correria e tal, chega aquele animal com uma fratura de rádio, e eu quero fazer uma bandagem, nem que seja para conforto para ele. Faz com o animal acordado, meio que de qualquer jeito ali. E aí, esse é o problema. Às vezes, o animal acordado, ele não vai deixar você fazer uma bandagem de maneira correta, né? Porque ele está com dor. Principalmente se aconteceu agora há pouco, né? Então, aquilo está doendo demais. Você não vai conseguir, muitas vezes, manipular aquele membro, deixar aquele membro alinhado o suficiente para conseguir colocar aquele monte de algodão que a gente vai falar, colocar bandagem, colocar faixa, né? Atadura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que, no mínimo, uma sedação a gente tem que fazer. Porque imagina você com um membro fraturado e o pessoal tentando fazer um gesso com você acordado. Na medicina humana, eles fazem muito isso, né? Tentar fazer o mínimo de sedação possível. Às vezes, eles reduzem
luxações com a pessoa acordada, mas a pessoa entende o porquê ela está ali. O cachorro não, ele já está com dor, sabe? Ele não quer ficar sentindo mais dor. Então, o que a gente tem que fazer? No mínimo uma sedação nesse animal, tá? No mínimo uma sedação e, algumas vezes, dependendo de como for a fratura, ou se esse animal tiver muito desconforto, talvez uma anestesia geral, né? É claro que a gente tem que lembrar que a gente tem um organismo em volta desse osso, né? A gente tem um organismo em volta desse membro e a gente precisa lembrar de todo o resto. Se esse animal foi atropelado, esse membro é o menor dos nossos problemas. A gente vai fazer uma estabilização, talvez até meia boca, naquele momento em que ele chega, só para realmente não ter mais trauma de tecidos moles, até a gente ver que está tudo bem com ele. Ah, beleza, está tudo bem? Aí a gente faz uma bandagem de maneira definitiva nesse animal, para depois pensar em procedimento cirúrgico, talvez, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que a fratura nunca vai ser o foco de um animal em urgência ou emergência, né? A gente nunca vai pensar em, meu Deus do céu, eu tenho que tratar essa fratura agora, eu tenho que pôr uma bandagem agora nesse animal. Assim que é possível ele estiver estável, a gente pensa em fazer uma bandagem, tá bom? E aqui tem um outro ponto que essa bandagem ela tem que ser trocada a cada mais ou menos 14 dias, né? Então, por que eu tenho que trocar a cada mais ou menos 14 dias? Primeiro, para a gente ver se ele teve alguma lesão de pele, né? Então, por exemplo, estou tratando aquele animal, teve uma fratura só de tíbia, a fíbula estava íntegra, né? Filhote, bonitinho, todos os critérios foram seguidos, fiz uma bandagem nele e ele foi para casa, né? Falei para o tutor, falou, daqui 7 dias a gente retorna para a gente poder ver como é que tá essa bandagem, depois de mais 7 a gente troca essa bandagem. Com 7 dias, ele volta com o membro desviado, né? Então, esse membro que era para estar alinhado do jeito que você deixou, ele estava desviado. E aí o tutor começa a falar, doutor, ele estava bem, começou a apoiar a perna, e aí, de repente, ele parou de apoiar e ficou com essa perninha torta, né? Então, muito provavelmente, ele refraturou. Então, a gente talvez tenha que investigar isso também, né? Com 14 dias, a gente tem que retirar essa bandagem para a gente substituir ela. Então, independente de como está esse membro ou não, nesses 14 dias, a gente tem que tirar essa bandagem, sedar ele de novo, fazer de novo essa bandagem. Por quê? Porque a gente precisa avaliar, primeiro, como é que está a pele desse animal, ver se não tem nenhuma fratura aberta agora, porque ele pode ter desalinhado essa fratura e perfurado a pele, né? Então, nada impede que isso possa ter acontecido também. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, né? E com 14 dias, a gente troca, porque na maioria das vezes essa bandagem já se afrouxou em 15 dias, 14, 15 dias. Então, essa bandagem que estava rígida até um certo momento, não está mais. Então, a gente vai ter um problema aí nesses animais de ter esse foco da fratura se mexendo cada vez mais. Então, imagina, esse animal vai ter que vir a cada 14 dias para trocar essa bandagem, se não até mesmo antes. Ele vai ter que muitas vezes fazer um raio-x periódico para ver se esse membro não está se desviando, então às vezes ele vai ter mais gastos com radiografia, né? Então, assim, de novo, coloquem na ponta do lápis, coloquem na balança para saber realmente se vale a pena colocar uma bandagem nesse animal como tratamento ou se você não vai ter mais dor de cabeça e mais gasto para o tutor do que fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, em vários casos, a gente vê complicações que poderiam ter sido resolvidas antes com o procedimento cirúrgico. Tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente conversou, de indicação e de contraindicação também, né? A gente tem que ter esses cuidados para a gente não acabar indicando uma bandagem para um animal que muitas vezes pode acabar tendo um prognóstico pior com essa bandagem, tá bom? Então, na maioria das vezes, a gente vai acabar tendo a indicação da cirurgia por conta da facilidade do tratamento e por conta do prognóstico ser melhor, né? Com essa bandagem, com esse tratamento cirúrgico do que com a bandagem. Certo? E aí a gente vem para as complicações, né? Das indicações e das contraindicações, a gente vem para as complicações caso a gente já tenha feito essa bandagem, né? A gente pode ter complicações leves, que vão desde um edema na região distal desse membro, né? Então a gente pode ter um edema, esse membro às vezes ele vai embora assim, dos dedinhos para fora, e ele volta assim para você, todo gordinho, né? Então ele fica todo edemaciado. A gente pode ter o deslizamento dessa bandagem, que ela sair para baixo, né? A gente vai mostrar para vocês um jeito de fazer essa bandagem que a gente evita esse deslizamento, a gente não chega a impedir, mas evita esse deslizamento, né? E para a gente também pode ter dermatites, né? Principalmente por conta do esparadrapo que a gente vai colocar, o do micropore, a gente pode ter dermatites, ou só pelo simples fato da gente ter, esse animal já ter uma predisposição a ter dermatite e aquele ambiente fechado acabar piorando isso, tá bom? E a gente pode ter também
consequências graves, né? Complicações graves dessa bandagem, que são desde uma não união, que é quando a gente não consegue consolidar o foco da fratura, e geralmente isso vai acontecer em fraturas de traço simples, né? Quando a gente fala de fraturas de traço simples, a gente fala de um traço só, então fraturas oblíquas, fraturas transversas, fraturas em espiral, são fraturas de traço simples, né? E essas fraturas de traço simples tendem a ter um strain naquele foco da fratura, e quando a gente fala strain, a gente está falando de uma capacidade de deformação das células que estão ali muito pequena, né? Então, se a gente for pensar naquele espaço que a gente tem entre um fragmento ósseo e o outro, a gente tem um espaço muito pequeno, e as células, ou seja, os osteócitos e osteoblastos, eles têm uma capacidade de deformação muito pequena. Então, imagina, se eu tenho um espaço minúsculo entre um fragmento e outro, qualquer movimento que eu faço vai causar morte dessas células, né? Então, se eu tentar tratar uma fratura de traço simples com uma bandagem no animal adulto, a idoso, as chances da gente ter uma não união, ou uma má união, ou uma união retardada no melhor cenário, são muito grandes. São muito grandes porque a gente vai estar tentando tratar uma fratura que precisaria de uma estabilidade muito rígida, como, por exemplo, placa, parafuso, haste bloqueada, enfim, algo que deixasse muito rígido aquilo ali. E a gente tratou com uma bandagem que ela tem uma estabilidade dinâmica e não absoluta, né? Não é algo extremamente rígido, tá? Então, a gente pode ter essas consequências, e a consequência, ao meu ver, tão grave quanto uma não união, é uma necrose isquêmica da região distal dos dedos ou até mesmo da mão inteira desse animal. A gente comenta, né, durante a realização da bandagem, principalmente a que a gente mais conhece, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, é a Robert Jones, né? A gente brinca que a gente não pode fazer uma garrote Jones, né? A gente não quer garrotear o membro desse animal para não causar necrose isquêmica. E aí, isso acontece, a gente acha que é coisa só de literatura, que, meu Deus do céu, não acontece, isso não vai acontecer, e acontece. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de um colega que mandou um caso para a gente, de um cão que foi internado na clínica dele. Ele fez um procedimento em outra clínica, e aí, como essa clínica não tinha internação, ele foi enviado para a clínica desse meu colega para fazer cuidado pós-operatório. Ele já estava com uma bandagem de Robert Jones. No outro dia, eles sentiram um mau cheiro, foram ver o que era, e aí eles olharam a bandagem, ela estava meio úmida na região distal, e foram investigar o que era. E aí, era isso aqui, ó. Eles tiraram a bandagem, e quando a gente observa, cadê as falanges? Não tem mais falange, né? Então, aqui, ó, ele causou um garrote nessa região, e a gente teve necrose isquêmica dessa região. E ele perdeu a região distal inteira do membro, né? Então, dos metacarpos ou metatarso, eu não me lembro aqui se é metacarpo ou metatarso, para distal, ou seja, as falanges inteiras saíram, né? Então, isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, é uma complicação grave, né? Que a gente deve instruir. Nesse caso, talvez o clínico deveria ter instruído o pessoal para observar, enfim. A gente tem que ficar em cima de uma bandagem, né? A bandagem, apesar da gente de ser um procedimento simples de ser feito, vocês vão ver que não tem muito segredo, tem um ou outro macete ali, mas não tem muito segredo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de realizar, então a gente não pode subestimar a bandagem só porque ela é uma bandagem. Não, vamos fazer uma bandagem, vai dar tudo certo. Às vezes não dá, né? Então vocês viram ali que ela pode causar problemas graves para esse animal, né? Então, às vezes ele foi para operar um radiúna e aí perdeu as falanges, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Não quero também desestimular vocês a fazer uma bandagem firme, né? Por quê? É uma faca de dois gumes. Se a gente deixa uma bandagem muito frouxa, ela vai ser frouxa o suficiente para essa fratura se mexer e a gente não vai conseguir dar conforto nem estabilidade temporária para esse animal. Se eu aperto demais, se eu faço uma garrote Jones, eu posso causar esse problema. Ah, mas Lucas, quanto que eu aperto da faixa quando eu vou dando a volta? Não tem um meio de eu falar para vocês, olha, vocês vão apertar 5 newtons. Não tem como. A gente não tem essa calibração, né? A gente não tem como. Então, fazendo, né? Fazendo e observando esse animal, como é que ele fica.
e a gente vai passar algum passo a passo para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos como a gente faz, e a gente vai fazendo cada vez mais e vai entendendo a força que a gente pode utilizar também, tá bom? Então, a gente vai começar a falar sobre os tipos de bandagens. E, de novo, não é o intuito dessa aula falar sobre como fazer as bandagens, mas a gente vai conversar sobre como a gente faz um pouquinho, né? Mas, principalmente, eu gostaria que vocês entendessem o funcionamento da Robert Jones. Porque, assim, a Robert Jones é o carro-chefe das bandagens. Aí é a que a gente mais utiliza. As outras, Spica, Poed, Emer e Foucault, a gente também faz? Também faz. Mas, assim, muito pouco. Muito pouco. E, geralmente, não são para fraturas. A gente já vai conversar sobre isso. Tá bom? Então, a Robert Jones, ela e as suas modificações, porque a gente vai ver que, na verdade, o que a gente utiliza não é a Robert Jones original, né? São as mais utilizadas, né? No nosso dia a dia, a gente sempre vê uma Robert Jones, seja ela feita da maneira correta ou feita da maneira incorreta, enfim, a gente sempre, na maioria das vezes, vê uma tentativa ou uma Robert Jones executada de maneira correta, né? A bandagem de Spica, a bandagem de Emer e a Foucault, elas tendem a ser muito, assim, mais feitas por ortopedistas, né? Geralmente num pós-operatório ou num pré-operatório, enfim, mas a maioria das vezes feita por ortopedistas, tá? A gente pode utilizar a Robert Jones, ela é uma bandagem bem dinâmica, a gente pode utilizar tanto antes quanto depois de procedimentos, né? A gente pode utilizar antes para aquilo que a gente comentou, para diminuir a lesão de tecidos moles, para evitar que esse osso acabe saindo, né, fazendo uma fratura aberta de dentro para fora, que seria uma fratura aberta de grau 1. A gente pode dar conforto para esse animal e diminuir edema de tecidos moles também, porque a gente vai ter menos trauma ali acontecendo. E depois os procedimentos para ajudar esse membro a ter uma estabilidade, né? Apesar de que, na maioria das vezes que a gente coloca um implante ortopédico, a gente tenta ao máximo não subdimensionar ele, tentar dimensionar ele para que o animal consiga ter uma vida normal, sem precisar fazer um repouso, né? Claro que a gente quer que esse animal faça repouso, mas a gente sempre tenta trabalhar com implantes que esse animal não precise parar de apoiar a perna ou o braço, né? A gente quer que ele apoie esse membro. Eu não quero que esse animal saia da cirurgia e não apoie esse membro. Pelo contrário, eu quero que ele apoie. Então, a gente tenta utilizar um implante que seja rígido o suficiente para que ele não tenha uma fratura tão fácil desse implante, mas pode acontecer, né? Então, em alguns casos, tem colegas que preferem utilizar bandagem no pós-operatório. Eu, particularmente, não gosto muito, porque depois do procedimento eu quero que esse animal tenha mobilidade, eu quero que ele mobilize essa articulação, eu não quero que ele fique 15 dias, por exemplo, com essa articulação parada, a gente pode ter problema de amplitude de movimento, né? A gente vai muitas vezes desestimular o animal a apoiar com o membro no chão, porque a bandagem às vezes incomoda. Então, eu particularmente não gosto, mas não é contraindicado. Tem cirurgiões ortopédicos que é praxe. Ele opera e põe bandagem e tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Mas eu particularmente não gosto, tá bom? Depois do procedimento, a gente só tem que tomar um cuidado que, por conta da manipulação cirúrgica, naquele exato momento, às vezes o braço ou a perna não está demasiada, né? Então, se a gente aperta um pouquinho mais, talvez esse membro vai demaciar e não vai ter como ele não vai ter espaço para isso, né? Então, a gente vai acabar garroteando ele, que talvez foi o que aconteceu naquele caso que eu mostrei para vocês. Então, depois do procedimento, se forem fazer uma bandagem, tentem não apertar tanto, porque esse membro ainda vai edemaciar, e aí você pode acabar causando uma compressão desse local e evitando vascularização daquela região, tá bom? Então, a Robert Jones original, ela a gente deve fazer, passar algodão ortopédico com mais ou menos 30 centímetros de largura, e mais ou menos 10 a 15 de espessura, né? Então, cada lado tem que ter mais ou menos 10 a 15 centímetros de espessura para que a gente tenha um bom acolchoamento. Isso seria o original, tá bom? A modificada, que é o que a gente geralmente faz, a gente utiliza menos algodão, mas eu ainda utilizo bastante, a gente já vai entender o porquê. E ela causa uma moderada compressão de tecidos moles, então ela pode diminuir um pouquinho ali de edema de tecidos moles, ela pode ajudar comprimindo, ela pode reduzir um pouco de espaço morto ali antes da cirurgia já, e ela consegue também fazer uma moderada imobilização de fraturas, né? De novo,
Talvez ela não seja o ideal para a gente fazer consolidar, mas ela ajuda pelo menos a deixar estável, tá bom? Ela serve, então, para conforto, na maioria das vezes. A gente tem que tomar cuidado para fazer ela, evitar fazer ela quando a gente tem exposições ósseas, porque a gente vai ver que são várias camadas de algodão, a gente vai ter que fazer isso de novo. Se tiver exposição óssea várias vezes ao dia, né? Então dá um pouco mais de trabalho. Se eu tiver uma lesão tecidual sem exposição óssea, eu posso fazer também? Pode, não tem problema nenhum. Só que se for uma ferida muito grande, entra nesse mesmo critério. Eu vou ter que talvez fazer essa bandagem mais vezes durante o dia. Eu vou ter que tirar essa bandagem porque ele está saindo de secreção. Não dá para deixar essa bandagem encharcada, né? Então, a gente tem que, de novo, colocar muito na balança se vale a pena a gente fazer uma bandagem neste caso, com lesão tecidual, lesão de tecidos moles, com exposição óssea, tá bom? Então, de novo, ajuda no edema e ajuda no espaço morto pós-operatório, tá bom? Então, essas são indicações geralmente da Robert Jones, que é o que a gente acaba utilizando ela no dia a dia aí para poder fazer imobilização de radiúna e de tibia e fíbula, tá bom? Então, como é que funciona a imobilização com uma bandagem de Robert Jones, né? Então, a aplicação dela vai da onde? Ela vai desde os coxins, que a gente deixa exposto. Para que a gente deixa exposto? Para a gente poder verificar se esses coxins estão frios, se eles estão isquêmicos, se eles estão edemaciados, né? Se eles estão saindo de secreção por algum motivo. Então, esses coxins têm que ficar expostos e também, além desses motivos que a gente falou, eles também devem ficar expostos para estimular o animal a apoiar no chão esse pé. Por quê? Durante esse período, se a gente tiver, primeiro, se a gente estiver tratando esse animal com essa fratura, né? Se a gente estiver falando desse animal com, por exemplo, uma fratura que eu quero tratar ela com uma bandagem, eu dificilmente, se eu deixar esse membro, essas falanges guardadinhas dentro da bandagem, dificilmente esse animal vai querer apoiar essa pata no chão. E aí, a gente tem que lembrar que para a gente ter consolidação, eu tenho que fazer esse animal apoiar esse membro no chão. É claro que eu não quero, de novo, que ele corra, que ele pule, que ele suba no sofá, mas eu quero que ele apoie esse membro no chão. Então, eu preciso dessa interferência mecânica. Eu quero que ele apoie essa pata no chão, tá bom? Então, os coxins devem estar expostos até mais ou menos, a gente vai colocar a bandagem daí dos coxins que estão expostos até o terço médio do húmero ou do fêmur, se a gente estiver falando de novo de radiúna e tibia e fíbula, que são os ossos que têm indicação para fazer uma Robert Jones, tá bom? Então, de novo, se estiver falando de uma Robert Jones de radiúna, a gente vai tentar colocar até aqui em cima, ó, terço médio de húmero. Se estiver falando de uma Robert Jones para tíbia, a gente vai tentar chegar lá para cima do joelho, tá bom? Por quê? Se eu parar antes do joelho ou no joelho exatamente, a gente não vai estar seguindo um dos critérios que é aquele que a gente falou, que tem que mobilizar uma articulação antes e uma depois da fratura. Então, eu tenho que tentar subir o máximo essa bandagem, né? Se a gente for lembrar, o nosso membro, ele é meio que tem uma região muito diferente de muito mais longe do tórax, né? Diferente do cão. O cão, o húmero dele fica muito mais próximo ao tórax. O fêmur também fica muito próximo ali à região do flanco, do abdômen. Então, isso dificulta um pouco a gente subir mais essa bandagem, né? Então, a gente tem que tentar subir o máximo que a gente conseguir. Geralmente, a gente consegue chegar até ali, terço médio de húmero ou de fêmur, tá bom? Uma coisa que a gente tem que fazer, principalmente se o animal tiver pelo longo, é fazer tricotomia ampla. Não tem jeito, né? Não tem jeito, porque o pelo vai atrapalhar bastante a gente na hora de fazer, a gente já vai entender o porquê. Essa bandagem pode escorregar, então, assim, não dá certo. Se o tutor quer fazer uma bandagem para fazer tratamento, porque ele não tem condições, ele não quer fazer, tudo bem, a gente vai fazer, só que a gente vai fazer do jeito certo, né? Então, se a gente vai fazer uma bandagem, a gente vai fazer do jeito certo. Como é o jeito certo? A gente vai começar fazendo uma tricotomia ampla dessa região. Ai, doutor, mas meu cachorro Spitz, ele foi comprado e o fulano falou que não posso fazer tricotomia, porque não vai crescer o pelo de novo. Eu falei, sinto muito, pode ser realmente que não cresça, mas a gente vai ter que fazer tricotomia. Ah, eu não quero. Tudo bem, então a gente não vai fazer bandagem. Bom, mas você vai deixar o braço do meu cachorro assim? Não, quem está deixando o braço do seu cachorro assim é a senhora. Então, a gente como médico, a gente é médico, a gente tem que entender que a conduta médica, quem decide é a gente.
né? Então, se o tutor não tem condições financeiras de fazer uma cirurgia, tudo bem, ele pode realmente não ter. A gente pode fazer a bandagem para ele, pode, não tem problema nenhum, desde que ele esteja ciente de todos os riscos. Inclusive, talvez seria interessante você fazer um termo disso, para que ele entenda tudo isso e assim. Feito tudo isso, doutor, mas eu não quero fazer tricotomia. Então, tudo bem, senhora. Então, a gente não vai fazer a bandagem, porque a gente faz bandagem fazendo tricotomia. Bom, tá bom? Então, a gente vai fazer tricotomia para que a gente tenha principalmente aderência do micropore ou do esparadrapo que a gente vai colar, que eu já vou falar para vocês, tá bom? E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer antes, se eu tiver, por exemplo, uma ferida na região do rádio ou da tibifíbula ali, uma ferida sem ter exposição óssea, né? A gente vai tentar fazer limpeza e recobrimento dessa ferida com um curativo não adesivo, tá bom? Por quê? Eu não quero ter que tirar essa bandagem depois e toda vez que eu for tirar essa bandagem, eu arrancar um pedaço de ferida de célula jovem, né? Então, curativos adesivos, eles têm, por exemplo, uma gaze. Vou botar uma gaze direto em cima da ferida. A gente tende a ter problema na hora de tirar isso, porque a gente, além de tirar tecido necrótico, fazer tipo um debridamento, que é bom, a gente acaba tirando o tecido jovem também, né? Então, aquele monte de célula que estava ali sendo permeada ali naquele local, a gente vai lá e arranca tudo na troca de curativo. Então, um curativo bom para ser feito aqui, talvez seria uma membrana de hidrocoloide. Não sei se todos já viram que é uma membrana de hidrocoloide. A membrana de hidrocoloide, ela é vendida em diversos tamanhos. A gente pode comprar um tamanho pequeno, por exemplo, e colar ali em cima. Literalmente, ela vem com uma cola, né? E ela é uma membrana que ela mantém a ferida úmida, e por incrível que pareça, parece contraditório, mas a gente quer deixar a ferida úmida, a gente não quer deixar a ferida seca. Isso é um outro ponto que a gente peca muito, né? A gente, putz, vamos deixar essa ferida secar porque ela está muito úmida. Não. É claro, se eu tiver uma ferida que está com muita secreção, ela não está úmida, ela está molhada, aí eu não quero realmente, mas eu quero que ela fique úmida, porque com isso a gente tem aumento da permeabilidade vascular, eu consigo chegar a mais célula jovem ali, eu consigo chegar a mais célula de defesa ali. A gente mantém, principalmente quando a gente tem um curativo, que ele é oclusivo ali, a gente consegue evitar que coisas de fora entrem, né? Se ele for semi-oclusivo, e a gente consegue sair coisas de dentro para fora. Eu consigo manter aquele ambiente com pH mais ácido, eu consigo manter aquele ambiente com uma baixa tensão de oxigênio, e aí, consequentemente, a gente pode ter um crescimento bacteriano menor. Então, deixar essa ferida úmida é vantajoso, tá? Mas, de novo, eu não quero uma ferida molhada, tá bom? Então, fazer esse recobrimento de feridas é importante para que a gente não tenha adesão do algodão ortopédico, até mesmo da gaze direto ali naquela região, tá bom? E uma coisa que a gente vai fazer é subir a atadura 50% da sua largura em cada volta. Eu já vou mostrar isso para vocês entenderem. E a gente sempre vai fazer de distal para proximal, fazendo uma leve compressão em cada volta que a gente dá, tá bom? É claro que se a gente tivesse uma parte prática disso, ficaria muito mais fácil para a gente entender, mas eu vou tentar ser o mais didático possível aqui. Se vocês não conseguirem entender, não tem problema nenhum, mandem mensagem no chat que eu falo para o bispo responder. Brincadeira. Eu respondo depois, não tem problema algum, tá bom? De verdade, se eu explicar e vocês não entenderem, não tem problema nenhum vocês me perguntarem, certo? Então, ó, vamos lá. Na imagem A, o que a gente está vendo? A gente está vendo o animal em decúbito lateral direito, tá? Então, a gente está tratando como se esse animal tivesse uma fratura em rádio e ulna esquerdo, tá bom? Esquerdos. E aqui que a gente está mimetizando. Então, a gente tem uma fita de esparadrapo colada no dorso aqui, desde a região do carpo até passando das falanges. Aqui nessa imagem A não dá para ver, mas na B, ó, reparem que essa esparadrapo, ele desce até lá embaixo, fica maior. E a gente já vai entender o porquê isso. Então, eu coloco uma fita de esparadrapo ou de micropore. Se for um animal pequenininho, se for esses grandalhões, geralmente não tem tanto problema. Mas se for um animal, um Spitz, um Poodle, esses animais têm a pele muito sensível, ao invés de esparadrapo, utilizem micropore, tá bom? Para não lesionar tanto essa pele. Ô, bispo, deixa eu te falar um negócio. Se eu estiver passando, não sei se tem tempo, você me avisa, tá bom? Eu tô aqui, tô empolgado. Se precisar me cortar, você me corta, tá bom? A gente vai colocar esse esparadrapo na face cranial e na face, ou seja, na face dorsal aqui da mão e na face palmar, né? Ou plantar e dorsal também, pode ser em ombro pélvico. Depois que a gente cola esses esparadrapos,
A gente vai aqui, esse pedaço de papel está mimetizando como se fosse uma ferida, né? Então, a gente está recobrindo essa ferida com alguma coisa, tá bom? E, feito isso, a partir de agora, entra uma parte muito importante, né? Tanto nessa bandagem, quanto em qualquer outra bandagem que a gente for fazer, dificilmente a gente consegue fazer essas bandagens de maneira bem feita sozinhos, né? Então, a gente precisa de um auxiliar. E a gente precisa de um auxiliar que realmente vá te ajudar ali, e não que ele vai te atrapalhar, né? Então, senão chamaria atrapalhar e não auxiliar. Falava isso para meus residentes. Falava, ó, preciso de alguém que esteja concentrado no que eu estou fazendo, né? Que esteja com um raciocínio na mesma lógica que a minha. Então, para que eu não precise muitas vezes pedir o que eu preciso de próximo, para que ele já saiba o que eu preciso de próximo. Então, treinem alguém na clínica de vocês para entender como é que funciona a bandagem, porque quando você for fazer, ele já vai saber que depois do esparadrapo você vai passar o algodão ortopédico. Então, você não precisa, tipo, gente, cadê o algodão ortopédico? Entendeu? Então, isso facilita muito a vida e a gente tem que lembrar que, nesse caso, esse animal não tem uma fratura de radíola. Ele está com o osso íntegro, né? A gente está com um animal aqui que ele está normal. Então, a gente tem zero chances de deixar esse membro torto. E para que a gente usa esse esparadrapo? Para a gente nos orientar quanto a como que está a posição desse membro. Porque, imagina, eu tenho uma fratura aqui no terço médio de radiúna, onde eu estou passando a ponteira laser aqui. Se eu tenho essa fratura, vocês concordam que se eu pegar esse esparadrapinho aqui e ficar mexendo ele no sentido horário ou no anti-horário, eu vou estar girando muito mais esse fragmento que está distal à fratura do que o que está proximal, certo? Porque o que está proximal está preso ao tronco, então dificilmente ele vai virar. O que está distal está fraturado, então eu consigo movimentar ele. E aí entra um papel bem importante do seu auxiliar, que é manter esse membro bem posicionado, né? Então, você precisa falar para ele, falar, ó, fulano, eu preciso que você deixe essas fitas perpendiculares ao solo, ou eu preciso que você deixe essas fitas paralelas ao solo, dependendo de como você colocou elas. Então, se eu tivesse colocado na face lateral e na face medial do membro, elas iam ficar paralelas ao chão. Então, você vai falar para o fulaninho, fulaninho, essas fitas têm que ficar paralelas ao chão. Elas não podem ficar em pé. Porque se elas ficarem em pé, a gente girou o membro desse animal, tá? E não é incomum ele ficar prestando atenção nos 2 primeiros minutos e depois ele esquecer que ele tem que segurar isso reto. Então, você tem que ficar relembrando a pessoa, né? Então, de novo, treinar uma pessoa para te ajudar é muito importante, tá certo? Isso não só para Robert Jones, né? Isso para tudo. Capacitação, eu acho que não só nossa, mas da equipe é muito importante, né? Acho que isso é bem legal. Então, feito isso, a gente pode, nesse momento, antes de passar o algodão ortopédico, a gente pode passar uma malha tubular. Eu não sei se todo mundo já viu o que é uma malha tubular, se todos reconhecem a malha tubular, mas a malha tubular é como se a gente tivesse uma meia, pensem numa meia, cano longo, sem a ponta de baixo que é fechado. Então, ela vira um tubo, né? Ela vira literalmente um tubo. Então, a malha tubular nada mais é que uma meia sem a ponta. Então, a gente tem esse tubo, né? E esse tubo, ele é uma malinha toda vazadinha, que a gente passa aqui por cima. Geralmente, ela tem de diversos diâmetros, né? Então, a gente vai passar uma bem fininha no rádio, da região aqui das falanges até proximal a região da onde a gente quer fazer. Então, eu vou vir aqui das falanges até o máximo aqui na axila do animal. Eu vou colocar essa malha tubular antes de tudo. E depois a gente já vai entender o porquê que a gente vai colocar essa malha tubular, tá bom? Feito isso, essa malha tubular ela é opcional, não necessariamente a gente precisa dela. Feito isso, a gente vai começar a Robert Jones original, que é colocar um monte de algodão ortopédico aqui, né? O algodão ortopédico, ele geralmente, ele não permite muita tração, né? Esse algodão aqui, ele parece um algodão normal, tá? Eu não sei dizer, no livro ele não fala se isso é um algodão ortopédico ou não, mas ele fala que é algodão, e eles falam que tem que ser um algodão hidrofóbico, né? Hidrófobo, né? Ou hidrofóbico. Por quê? Porque a gente não quer que a gente absorva água. O algodão ortopédico que a gente está acostumado é aquele mais marronzinho, né? Mas nada impede que esse seja um algodão que seja hidrofóbico também, tá? É importante ele ser hidrofóbico e não absorver água sem repelir a água, tá? Então, esse algodão ortopédico, ele, geralmente, o algodão normal também, quando a gente traciona, ele rasga, né? Então, nessa fase aqui, a gente não quer tracionar. A gente só quer aumentar, colocar volume ali de algodão ortopédico para que a gente consiga depois apertar isso aí. E por que quanto mais algodão ortopédico, em teoria, melhor? Porque se eu fizer, por exemplo, uma bandagem com muito pouco algodão ortopédico,
quando eu vou dar a volta para comprimir essa bandagem, a gente vai apertar muito próximo da pele. Eu vou estar muito próximo da pele e eu não vou conseguir imobilizar bem se eu não tiver uma força muito grande ali de preensão. Então, aí, o que vai acontecer? Eu vou garrotear esse membro, eu vou deixar estável, talvez, mas eu vou garrotear esse membro, que não é bom. Quando a gente coloca uma camada muito grossa de algodão, muito mais espessa de algodão, eu consigo fazer essa força sem instabilizar, sem garrotear esse membro e deixando estável ao mesmo tempo, né? Então, eu posso fazer essa bandagem com uma quantidade menor, claro, de 30 centímetros de algodão ortopédico, mas eu quero, por exemplo, que ele tenha um acolchoamento bem gordinho para que quando eu passe a atadura, a gente consiga comprimir sem garrotear esse membro. De novo, não tem como eu falar para vocês o quanto vocês podem apertar, o quanto a gente vai tracionar, porque isso é literalmente tato. Vocês vão ter que ir fazendo e acompanhando como a gente fez. Hoje eu fiz uma bandagem de Robert Jones, quando eu acabei ela estava firminha, e eu lembro que eu apertei um pouquinho mais. Quando esse animal voltou, ou esse animal estava internado, ele não teve edema dos membros. Então, muito provavelmente, eu fiz uma bandagem na tensão de maneira correta. Agora, se eu fiz essa bandagem, esse animal ficou internado, daqui 2 horas o membro dele está edemaciado, quer dizer que eu apertei demais, né? Quer dizer que não passou do ponto. Então, você já sabe com aquela força que você fez, com aquela quantidade de algodão que você fez, não deu certo, né? Então, isso é bem importante, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a atadura. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então, ó, aqui a gente está vendo ela passando a atadura. Agora que vem o negócio. Então, aqui em cima, ó, a gente passa de distal para proximal, e se for necessário, a gente também passa de proximal para distal, não tem problema, porque a gente não está apertando, né? Agora, aqui embaixo, não. Aqui embaixo, a gente vai começar a puxar, né? Então, reparem que a gente vai precisar, né? Deixa eu só pegar uma coisa para dar exemplo aqui. Bom, vou pegar minha meia aqui, desculpem o exemplo, mas é que o que eu tenho mais próximo aqui. Então, reparem uma coisa, né? A gente está vendo que ela está enrolando, primeiro, de distal para proximal, né? Então, a gente está vendo que ela está enrolando esse membro de distal para proximal e ela está fazendo uma força. Estão vendo que ela está meio que puxando aquele membro? E a gente vai ter que fazer isso. Então, a gente vai começar aqui de distal e vai começar a subir para proximal. Lembra que a gente falou que a gente vai subir metade da volta, metade da largura da atadura por volta. Então, primeiro, existe jeito certo, por incrível que pareça, de segurar a atadura quando a gente está desenrolando, né? Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui a minha mão, ó. Então, imagine que a minha meia era a minha atadura ali. Vocês estão vendo que ela está segurando assim, ó. Ela está segurando desse jeito. A volta está aqui para cima, ó. E não assim. Ela não está enrolando ela desse jeito. Por quê? Se a gente vai enrolando desse jeito, eu não consigo ter força de tração muitas vezes aqui, assim. Então, eu vou enrolando ela assim, ó. Eu vou enrolando esse membro. Então, o membro está aqui embaixo, eu vou enrolando e vou tracionando assim. Então, o rolinho fica aqui na nossa palma da mão, aqui, ó. Junto com o meu polegar aqui, tá vendo? Igual ela está fazendo. O contrário não dá. Se a gente desenrolar ela desse jeito, a nossa palma da mão, como é que fica? Errado, a gente não consegue puxar muito bem. Então, sempre que for desenrolar, parece bobo, parece muito bobo, mas é real. A gente tem que fazer desse jeito aqui, tá bom? Tracionando dessa maneira, tá bom? Parece muita bobeira, mas a gente não consegue ter firmeza da outra maneira, né? Então, desse jeito aqui, a gente consegue tracionar de uma maneira com mais pegada, tá bom? Então, a gente vai subir. Imagine, se eu tenho uma faixa com essa largura, toda vez que eu for dar uma volta, eu vou subir metade dessa largura. Vocês já repararam que nessas ataduras, assim em específico não tem, mas já repararam que nas ataduras elas têm 2 linhas vermelhas, azuis, amarela, enfim, coloridas nas laterais. São as linhas de sutura ali para ela não desfiar, né? São as linhas que eles usam para ela não desfiar. Mas essas linhas, elas ajudam a gente na orientação. Por quê? Se eu tenho uma atadura de 10 centímetros, por exemplo, tamanho hipotético, toda vez que eu for subir, eu vou subir metade da largura. Então, sempre a gente vai ter, na volta anterior, metade. Eu vou estar com 2 faixinhas azuis, uma próxima da outra, com 5 centímetros de diâmetro. A próxima volta, mesma coisa. Então, toda vez que eu for subir essa volta, a gente vai subir metade da largura dessa faixa. E a gente vai, toda vez que dá uma volta,
puxar um pouquinho. Dou outra volta, puxar um pouquinho. O que a gente tem que fazer é sempre escolher um lado para puxar, para não puxar dos dois e acabar garroteando esse membro. Então, eu dei uma volta, eu vou puxar aqui, sempre nessa face. Puxo. Dou outra volta, vou puxar aqui, sempre nessa face. Dei uma volta, vou puxar aqui? Não, porque aqui eu já vou puxar de novo. Então, eu não vou puxar aqui quando essa faixa chegar, termino a volta, vou puxar de novo. Não, a gente vai acabar garroteando, né? Então, eu vou dar sempre essa tração na mesma face. Sempre, se eu estou fazendo na face lateral, vou tracionar sempre na face lateral, tá bom? Então, vou aqui para cima, vou enrolando, 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 enrolando. Reparem que esse algodão, ele está lá na axila desse animal. O cotovelo dele está mais ou menos aqui, ó. Eles subiram o máximo que eles conseguiram, que é o que a gente também tem que fazer, tá bom? Então, vou apertando, vou apertando, vou apertando. E aí, lembra que a gente falou, a gente vai fazer de distal para proximal. Chegou aqui em cima, eu corto a faixa, que vai ter atadura aqui ainda. Corto? Não. A gente vai voltar da mesma maneira, em espiral, sempre, né? Não fazendo círculo, né? Em cima uma faixa da outra, sempre fazendo essa espiral, né? A gente também vai voltar em espiral para distal, só que sem apertar. A gente só vai voltar enrolando ela, e aí eu vou de novo, distal para proximal, fazendo a mesma coisa, tá bom? O que a gente tem que lembrar é que uma atadura só dessa, na maioria das vezes, não dá. Então, eu costumo ir apertando aos poucos. Então, eu vou usar umas 2 ou 3 ataduras dessas. E aí já entra outro porém. Quanto vai custar essa Robert Jones? Né? Porque fazer uma Robert Jones por fazer, com pouco material, dá para fazer. Fica barato, né? Mas a gente tem que incluir tudo no nosso preço, né? A gente não pode falar que uma Robert Jones é fácil de fazer, porque ela tem muitas complicações. Então, não é porque de novo ela é fácil que a gente vai subestimar. Então, mas você fez uma bandagem e cobrou, sei lá, X reais por isso? Eu cobrei X reais porque eu gastei tempo, esse animal teve que ser sedado, eu fiz da melhor maneira possível, eu usei material bom, eu usei VTRAP depois. Então, assim, tudo inclui preço, né? E não é só preço, é valor, né? A gente tem que incluir valor nas nossas coisas, né? A gente tem que entender que, de novo, a gente é médico, a gente está fazendo um serviço de qualidade, prestando o melhor para aquele animal, então não tem nada de errado em cobrar por fazer isso, né? A gente não tem que trabalhar de graça, pelo amor de Deus, né, gente? Bom, passei 2 ou 3 faixas dessa, duas ou 3 ataduras, senti que já está um pouquinho mais firme. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai... Lembra que a gente passou aquela malha tubular antes de passar o algodão ortopédico, né? Nesse momento, depois que a gente enrolou com essa atadura, a gente vai pegar aquela malha tubular que estava aqui em cima, pensem como se fosse uma meia. Vou pegar de novo a meia aqui. Essa meia vai ser bem utilizada. Então, imaginem que o membro do animal está aqui dentro, né? A gente está com o membro aqui dentro. E a malha tubular está lá em cima, ó, na região da axila desse animal. Esse algodão ortopédico aqui, ó, aqui em cima, olhem na imagem aqui agora, não sei se estão vendo minha mãozinha aqui, mas ela está aqui, a malha tubular. Essa malha tubular que está aqui em cima, a gente precisa everter ela em cima desse algodão, né? Então, a gente everte ela assim, ó, em cima do algodão ortopédico. Para quê? Porque esse algodão ortopédico, às vezes, ele fica esfiapando ali, ele fica saindo para fora, ele fica feio, né? E ele acaba sendo algo fácil para o animal puxar, né? Ele começa a puxar por ali. Então, não é incomum, principalmente filhote, ver qualquer coisa que ele pode puxar, ele vai querer puxar, né? Então, além de ficar mais bonito, mais esteticamente legal, previne do animal principalmente ficar futucando essa região e começar a desfiapar algodão ortopédico. Então, a gente faz essa inversão aqui em cima e faz essa inversão aqui embaixo também. E aí, consequentemente, a gente vai conseguir ver a pontinha dos dedinhos que a gente deixou para fora. Uma outra coisa que a gente vai fazer, que ele não mostrou nessas imagens, é que, tá vendo que a gente fez, colocou esses esparadrapos aqui. Esses esparadrapos também vão ajudar a expor as falanges. Por quê? Depois que eu coloco esse monte de algodão aqui, a tendência é que a gente recubra a falange, né? É normal, porque ele é espesso ali naquela região. Então, o algodão ortopédico fica meio que tampando. A primeira coisa é everter essa malha tubular, já ajuda, né? E depois que eu everter, eu vou everter o esparadrapo que está grudado ali. Então, eu vou desgrudar um do outro, vou girar eles. Então, a cola dele está aqui para dentro, certo? A cola está grudando uma com outra, a parte que cola do esparadrapo. Eu vou torcer ele para que as duas partes que colam fiquem para fora e vou colar essa parte aqui em cima, mas nessa fase aqui, quando ele já está com a atadura. E vou grudar isso aqui para cima, para quê? Ele vai impedir, vai me ajudar a impedir que essa bandagem tenha deslizamento. Ele está grudado lá na pele e agora está grudado na bandagem também.
Então, ela ajuda a impedir, ou pelo menos dificulta, essa bandagem dela escorregar, tá bom? Então, isso ajuda muito, tá bom? Esse esparadrapo ajuda tanto para a gente conseguir liberar esses coxins, porque quando a gente everte esse esparadrapo, a gente empurra esse algodão mais para cima, então a gente consegue ver isso melhor, né? Então, tende a melhorar essa questão também. E esse animal tende a apoiar melhor no pós-bandagem ali, tá bom? Por último, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um V-trap ou a gente vai fazer uma camada com um esparadrapo. A gente pode fazer daí essa última camada, que seria a terceira camada que a gente faria, com o V-trap, aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o V-trap, porque o V-trap ele é uma bandagem elástica, essa bandagem aqui, ela é como se fosse um V-trap, mas ela é meio que uma mistura do V-trap com o esparadrapo, que ela é gruda, né? O V-trap não, ele não tem cola, né? Você não sente cola nele, mas ele gruda nele mesmo. Esse aqui não, ele é como se fosse um esparadrapo elástico e ele tem cola também. Então, a gente tem que tomar cuidado porque se a gente for utilizar o V-trap, por ele ser uma bandagem elástica, às vezes a gente se empolga na hora de passar ele e traciona também. E a gente pode garrotear. Às vezes estava indo tudo bem, estava legal essa bandagem, e até que no momento você não tinha garroteado. Mas nesse momento, na hora de passar o V-trap, você garroteou. Então, nessa hora, se você já estiver confiante com a sua bandagem, se já estiver estável, a gente daí só passa o V-trap como um arremate, né? Da mesma maneira, a gente pode fazer isso com o esparadrapo, né? A gente pode fazer isso naquele modo de espinha de peixe, escama de peixe, alguma coisa de peixe, que ele vai cruzar, né? Ele vem de baixo para cima e cruza na face cranial. Então, ele vem de distal para proximal, da face caudal do membro, e ele cruza na face cranial, né? Ele vai se cruzando aqui na frente, mas isso é só para arrematar, e em alguns casos a gente consegue comprimir um pouquinho mais se a bandagem ficou um pouco mais instável, tanto com o V-trap quanto com o esparadrapo. Como que eu sei se a bandagem de Robert Jones ficou boa? Segundo a literatura, se você bate na bandagem com a mão, né, bate assim, ela tem que fazer um barulho de melão maduro. Se eu soubesse o barulho de um melão maduro, eu não teria comprado melões verdes até hoje, e melões aguados, e melões ruins, e melancias que não estavam boas também. Então, eu não sei qual é o barulho de um melão maduro, não faço ideia de como seja. Então, isso não dá para ser levado em consideração. Mas o que eu vejo muito é, se a bandagem foi feita, acabei ela, e eu estou vendo o cotovelo, já está errado. Estou vendo o joelho, já está errado. Se eu consigo flexionar ou estender esse joelho, ou se eu consigo flexionar ou estender esse carpo, ou esse tornozelo, também está errado. Porque ela ele não pode conseguir mexer essas articulações, né? Se eu consigo flexionar essa região ou estender essa região de onde tem a fratura, então aqui no terço médio de radiúna, por exemplo, eu estou conseguindo fazer essa mobilização, talvez ela tenha ficado frouxa, né? E é bem comum a gente, no começo, fazer uma bandagem mais frouxa do que mais apertada, porque a gente tem medo de garrotear esse membro. Eu, pelo menos, tenho medo até hoje de garrotear o membro. Então, eu tendo a fazer algo mais frouxo do que apertado, entende? Então, a gente também não pode ter medo de apertar, porque senão vai ficar frouxo, não vai adiantar de nada. E a gente também não pode apertar demais, né? Falar, não, vou apertar aqui para ficar resistente. Beleza, aí cai o pé do bicho, não adianta nada, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá certo? Da bandagem de Robert Jones, se vocês tiverem, de novo, dúvida, claro que é difícil muitas vezes entender sem estar com o bicho ali, para a gente entender o que é uma meia volta e tal, perguntem que daí eu respondo depois, não tem problema nenhum, tá bom? Então, da Robert Jones é isso. O que a gente tem é uma modificação da Robert Jones que a gente pode fazer. Então, a Robert Jones oficial seria essa aqui, com um monte de algodão. E o que a gente mais faz usualmente é a Robert Jones modificada com menos algodão. Claro que não só com isso de algodão, né? Óbvio. É que neste caso ele está fazendo uma tala, né? Que é o que a gente vai discutir. A tala, ela serve também para imobilizar, mas a tala, a diferença é que ela tem um componente rígido, né? Então, na bandagem, a gente não tem um componente rígido, e na tala, a gente tem um componente rígido. Neste caso, o que ela fez? Cuidou lá da ferida igual, né? Tampou aqui, dá para ver a feridinha como se tivesse uma ferida, né? Colocou o esparadrapo lá embaixo, se ela não colocou, não estou vendo, mas se ela não colocou, o ideal é que a gente coloque. Almofadou isso com algodão ortopédico, passou aqui, o ideal é que a gente passe bastante também, claro que talvez não igual antes. A gente pode utilizar de novo a malha tubular, não tem problema nenhum, igual a gente comentou. E aí,
a gente vai passar depois do algodão ortopédico, igual aqui, ó, a gente passou o algodão ortopédico, vai passar a atadura. Então, aqui, mesma coisa, passei a atadura. Depois da atadura, a gente vai colocar um componente rígido. Por quê? Eu quero que esse membro esteja almofadado, que ele seja protegido, porque geralmente esses componentes rígidos, eles são de metal ou eles são de um plástico muito duro e eles tendem a machucar esse animal. Então, eu não quero machucar esse animal mais do que ele já está machucado, né? Então, esse componente rígido, ele pode ser utilizado e ele vai ser utilizado neste momento aqui, depois que eu passei a atadura já. Então, passei o algodão ortopédico, passei primeiro malha tubular, algodão ortopédico, agora eu coloquei a atadura, eu vou colocar o componente rígido. Eu posso colocar esse componente rígido e colocar uma fitinha de esparadrapo aqui para segurar ele temporariamente, e depois disso, eu vou passar uma faixa aqui por cima, passar aquela faixa elástica de esparadrapo ou trap ou só o esparadrapo também, para terminar a minha bandagem, a minha tala, perdão. Então, a tala ela pode ser utilizada, e geralmente, por que a gente utiliza menos algodão? Porque quem vai dar estabilidade é a tala, e não o algodão. Por isso que a gente acaba utilizando menos. Não dá para usar pouco algodão, porque se a gente usar muito pouco, a gente vai acabar machucando esse animal. Tá bom? Então, levem isso em consideração também. Tá bom? Então, de novo, dúvidas que vocês tenham aí, caso vocês tenham, fiquem à vontade para perguntar no chat. E aí a gente vai entrar nas outras três, que são menos utilizadas na nossa rotina, e vocês já vão entender o porquê, né? Elas são muito específicas, né? A gente geralmente utiliza a bandagem, por exemplo, de espica. Ela é uma bandagem que ela vai ser feita para a gente imobilizar o tronco e o membro acometido. Na verdade, a gente vai estabilizar o membro acometido no tronco, né? Então, geralmente, a gente pode fazer imobilizações de espica em membro torácico e em membro pélvico, geralmente para fraturas de úmero ou fêmur, né? Pré ou pós-operatórios. Ah, Lucas, mas você falou que não dá para fazer bandagem que mobilize a articulação escapulohumeral e articulação coxofemoral. A Robert Jones não dá. A gente daí teria que partir para uma espica, por exemplo, para a gente conseguir mobilizar essas articulações, mas a gente vai ver que é bem difícil de fazer e geralmente tendem a dar bastante trabalho e, de novo, imagina, isso é literalmente só para dar conforto para uma cirurgia na maioria das vezes. Porque uma fratura de fêmur ou uma fratura de úmero, dificilmente a gente não vai operar. Dificilmente a gente não vai operar. Então, é muito trabalho para, assim, às vezes operar no outro dia, entendeu? Então, talvez manter esse animal numa gaiola, numa baia com pouca movimentação, seja o suficiente e tão estável quanto deixar ele com uma espica, né? Porque como é que ele vai deitar com aquele troço também? Vocês vão ver que dá bastante trabalho, né? Raramente a gente vai utilizar como método de tratamento definitivo. Geralmente a gente vai utilizar para fraturas para tratamento definitivo com fraturas que não são deslocadas. Então, fratura, sei lá, o animal teve uma fratura em galho verde de úmero, né? Que é aquela fratura de filhote, que ele fratura uma cortical só. Teve uma fratura em galho verde do fêmur. Aí a gente pode pensar em fazer esse tipo de mobilização, tá bom? Então, sem deslocamento e com score de fratura alto, né? O score de fratura, não sei se todos conhecem o score de fratura, mas o score de fratura quanto mais alto o score de fratura, melhor o prognóstico de consolidação desse animal, tá bom? Geralmente a gente pode utilizar como tratamento essa bandagem de espica, como tratamento para luxações de cotovelo. Então, se esse animal chegou hoje para mim com luxação de cotovelo, acabou de cair da escada e luxou o cotovelo, eu posso reduzir isso de maneira não cirúrgica e tratar isso com uma bandagem de espica, porque aí sim a gente pode ter uma resolução legal do caso. Por quê? Na bandagem de espica a gente vai ver que o cotovelo fica estendido, né? E se a gente for lembrar como como a anatomia do cotovelo funciona, a gente lembra que quando eu estendo o cotovelo, o processo ancônio, ele se encaixa no úmero, né? Então, se ele se encaixa no úmero, a chance de eu ter uma reluxação desse cotovelo com o membro estendido é muito pequena, né? Então, fazer essas bandagens, tanto no pré-operatório ou como tratamento, é viável para esses tipos de luxação de cotovelo, ou até mesmo no pós-operatório. Putz, é um cachorro muito agitado, a gente vê que para a gente estabilizar uma luxação de cotovelo, a gente muitas vezes utiliza 2 parafusos e um fio de cerclagem, um fio grosso, e muitas vezes esse animal é um border collie muito agitado, e mesmo
eu confiando muito na minha cirurgia, o doutor falou que ele é extremamente agitado, eu tenho medo disso luxar. Faço uma bandagem de espica, pelo menos uns 15 diazinhos ali, e depois eu tiro, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, a bandagem, de novo, a gente não quer desestimular vocês a fazer, eu não quero desestimular, eu só quero mostrar para vocês que dá para a gente fazer em determinados momentos em que elas são indicadas, tá bom? As complicações que a gente pode ter, além daquelas que a gente já falou, né? Deslizamento é muito difícil, porque ela fica presa ao tórax, mas a gente pode ter, de novo, edema daquele membro, né? A gente pode ter o garrote daquele membro também e perder os dedos igual, tá bom? Então, mas a pior é a expansão torácica, né? Se a gente for pensar, esse animal não consegue, muitas vezes, expandir o tórax para respirar de maneira adequada. Isso a gente tem que lembrar, talvez, que o animal precise respirar, tipo, a todo tempo, né? Então, fazer uma bandagem que vai impedir que ele respire, talvez não seja muito bom. Então, eu acho que a gente tem que tentar, ao máximo, fazer isso de uma maneira confortável para esse animal, para que ele não saia dali e tenha que voltar daqui 20 minutos na sua clínica para você tirar tudo, entendeu? Então, não é o caso, não entra nessa aula, né? Mas estabilizações atlantoaxiais, aquelas estabilizações cervicais, né, que a gente tem que fazer da região cervical em direção ao tórax, a gente geralmente também pega um pedaço do tórax e a gente também impede a expansão torácica. Então, recentemente eu tive um quadro de um animal que eu tive que fazer uma bandagem para imobilização temporária, para instabilidade atlantoaxial, e eu não consegui. Eu fiz 2 vezes a bandagem, 2 vezes o animal começou a ficar cianótico, saturar 74. Então, enquanto ele estava entubado, anestesiado, ele estava legal. A gente estubava, ele ficava cianótico. Eu tirei a bandagem, ele magicamente ficou com a língua rosa. Então, essas coisas acontecem com a gente também. Não é porque a gente está na rotina que a gente não pega. A gente faz essas coisas também. E essa expansão torácica fica muito difícil de ser feita com esse monte de coisa enrolada no tórax, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem se a gente vai utilizar isso como tratamento definitivo, tá bom? Então, pensem muito bem nisso. Então, como é que é a bandagem de Spica? Ó, a bandagem de Spica é como se fosse uma Robert Jones, que a gente vai subir até o tórax, né? Então, imagina, para o tórax desse cachorro aqui, dificilmente ele vai ter dificuldade de expansão, porque ele é um cachorro grande, tem força para expandir o tórax, né? Claro, a gente pode ainda apertar esse tórax se esse animal não conseguir respirar muito bem, mas dificilmente a gente vai ter uma bandagem que vá impedir esse animal de respirar, o grandão, né? Mas imagina, lembra que a gente falou que a bandagem de Spica a gente pode utilizar tanto para fraturas de úmero como para fraturas de fêmur. Se este animal for uma fêmea, de boa. E se esse animal for um macho, ele tem uma fratura de fêmur? Como é que você vai fazer essa bandagem de Spica? Passando aqui na região do prepúcio dele. Como é que ele vai urinar? Você vai ter que fazer uma janela, ou você vai ter que passar por de trás do prepúcio, do ósseo prepucial. Então, dá trabalho, né? Você vai esmagar, às vezes, o testículo do animal. Então, como é que você vai fazer isso? Dá trabalho, é difícil, né? Então, por isso que muitas vezes isso desestimula a gente a fazer. É muito mais fácil eu fazer uma bandagem dessa para pós-operatório, que eu sei que esse animal vai ficar alguns poucos dias aí com essa bandagem, e depois a gente vai tirar, né? Beleza. Ou se tiver algum problema, eu tiro, e aí eu falo para o tutor fazer o confinamento e vida que segue. Agora, fazer isso como tratamento, eu não posso pensar em tirar isso tão cedo. Muitas vezes ele vai ficar aí 1, 2, 3, 4 semanas com isso, até dar por exemplo, uma luxação de cotovelo, até a gente criar uma fibrose periarticular. Então, é bem complicado a gente usar essas bandagens como tratamento. Isso desde a Robert Jones, mas essas em específico acaba dificultando um pouco mais, principalmente se a gente estiver falando de uma fratura de fêmur e um cão macho, tá bom? E nos pequenininhos, mais ainda, porque quanto mais a gente enrola coisas aqui, menos capacidade de expansão torácica eles vão ter e maiores são as chances deles acordarem cianóticos. E outra, vocês realmente acham que essa bandagem foi feita com o animal acordado? Então, de novo, a gente tem que fazer bandagem com o animal no mínimo sedado, tá? E se a gente for tratar isso 4 semanas de imobilização, aqui 14 dias, daqui 2 semanas, esse animal vai ter que trocar essa bandagem, porque ela vai estar instável. Então, dá trabalho, fica legal, funciona, pode ser que funcione, mas o tutor tem que estar ciente disso, porque muitas vezes o tutor ele quer o que é menos invasivo, ele quer o que é mais barato naquele momento, ele quer o que dá menos trabalho naquele momento, e ele vai se convencer
que isso aqui é o mais fácil, que é mais tranquilo. Mas depois que começa a dar um monte de complicação, ele vai falar, pô, doutor, mas por que você não me falou da cirurgia? Às vezes você omite isso dele, e às vezes não é nem por mal. Você fala, não, vou fazer uma bandagem, é muito mais fácil. Luxou aqui, vou fazer uma bandagem. A gente tem que sempre, o nosso papel como médico é falar para o tutor quais opções ele tem. Né? Então, ó, a gente tem essa opção e essa opção. Se a gente for por esse caminho, a gente vai ter esse resultado. Se a gente for por esse caminho, a gente vai ter esse resultado. Se a gente for pelo outro caminho, a gente vai ter outro resultado. Então, a literatura ajuda bastante a gente, né? Com taxas de complicação, a gente pode mostrar isso para o tutor, e isso ajuda na decisão do tutor. Às vezes, ele vai pedir para você uma opinião sobre qual tratamento você acha melhor. E aí você tem que se ancorar na literatura e falar, ó, fulano, o tratamento cirúrgico tem uma taxa melhor de recuperação do que a bandagem. Então, essa conversa é muito importante com o tutor para a gente ter menos problemas possíveis lá na frente, tá bom? Tipóia de Emer. A tipóia de Emer, ela serve basicamente ela pode servir para fraturas de fêmur, mas eu acho muito desconfortável para fraturas de fêmur, porque a gente a gente aperta demais o fêmur aqui, então geralmente a gente acaba utilizando para reduções abertas ou fechadas de articulação coxo-femoral. Então, o que eu quero dizer com reduções abertas ou fechadas? Reduções cirúrgicas ou não cirúrgicas de articulação coxo-femoral. Então, reduzir essa articulação coxo-femoral cirurgicamente, por exemplo. Se o paciente chegou para mim, eu vou operar. Beleza, opera. E o tutor já me falou de novo que esse é aquele border collie que corre atrás de cavalo, que pula do sofá e sobe na cadeira e sobe no teto. Então, a gente precisa, talvez, fazer essa bandagem para proteger a nossa cirurgia. A gente tem que, de novo, pensar muito bem se a gente vai fazer, por quê? Olhem o grau de flexão que a gente deixa esse membro. É uma flexão que, naturalmente, o animal consegue fazer, mas, de novo, ele vai ficar aqui no mínimo 14 dias com essa bandagem, né? Então, a gente vai flexionar tornozelo, joelho e quadril. E ele vai ficar 14 dias no mínimo com essa perna sem apoiar, sem estender. Então, talvez esse animal vai precisar de uma fisioterapia muito intensa no pós-operatório, né? Então, talvez deixar ele em um espaço confinado, que ele não consiga pular, subir e descer de coisas, seja mais importante, né? Agora, então, a gente pode, em casos de cirurgia, fazer ou não essa bandagem, né? Agora, em casos de luxações que a gente corrige de maneira fechada, ou seja, não cirúrgica, aí a gente tem que fazer essa bandagem, porque, inevitavelmente, se a gente não fizer, ele vai luxar, tá bom? E aí entra um porém, mesmo fazendo nas reduções fechadas, no período ideal, a gente pode ter uma taxa de complicação bem alta de reluxação, né? Então, não me lembro exatamente a porcentagem agora, mas é mais ou menos, se eu não me engano, acho que 1 em cada 4, 5 vão reluxar essa articulação coxofemoral, mesmo com a bandagem fechada, né? Então, a gente vai fazer a redução fechada, vai fazer a radiografia e vai passar uma bandagem de Emer nesse membro, para que a gente consiga manter essa bandagem empurrando a cabeça do fêmur dentro do acetábulo. Então, quando a gente faz essa bandagem, a gente, durante o procedimento, a gente faz com que o pé dele fique virado para dentro e, consequentemente, essa cabeça do fêmur fique mais encaixada dentro do acetábulo. Então, para uma redução de articulação coxofemoral, é tudo que a gente precisa. De uma cabeça do fêmur mais bem encaixada. Rogério, acho que seu áudio está aberto, querido. Você consegue fechar para a gente, por um enorme favor? Muito obrigado. As luxações que a gente corrige de maneira fechada da articulação coxofemoral, a gente pode tratar dessas maneiras de maneira clínica, que não cirúrgicas, né? Então, a gente vai lá, reduz e coloca essa bandagem, e aí essa bandagem vai ficar esses 14 dias empurrando essa cabeça do fêmur contra o acetábulo para a gente ter uma cicatrização dessa cápsula articular e melhorar essa articulação que estava luxada. Pode ser que mesmo depois que a gente tire, esse animal volte a luxar, né? Então, talvez não seja o melhor tratamento a ser feito. O melhor, geralmente, é reduzir de maneira aberta, cirurgicamente, substituir ali o ligamento da cabeça do fêmur com algumas técnicas que a gente tem, e aí, se quiser, depois no pós-operatório, fazer ou não, fica a critério do cirurgião, mas tratar de maneira clínica sem a cirurgia, eu acho um pouco ruim,
principalmente se for um animal muito agitado, tá bem? E, por último, a bandagem de Vupot, né? A bandagem de Vupot, ela serve para a gente fazer também reduções abertas ou fechadas, ou seja, cirúrgicas ou não cirúrgicas, de luxação medial escapulohumeral. Então, se eu tiver uma luxação da articulação da cabeça do húmero, né, para medial, eu consigo tratar isso com uma bandagem de Vupot. A gente também pode utilizar a bandagem de Vupot para fraturas de escápula, né? As fraturas de escápula, quando a gente não tem envolvimento ali muito próximo da articulação, da cavidade glenoide, a gente pode tratar com a bandagem de Vupot, né? A gente daí vai dobrar o membro do animal, já vou mostrar imagens para vocês, para que a gente mobilize essa escápula. As fraturas de escápula, em geral, se elas forem do colo da escápula para proximal, a gente consegue tratar de maneira clínica, assim, se a gente não tem um grande desvio, né? Porque é uma área que tem bastante recobrimento muscular, geralmente tende a consolidar de maneira rápida, tá bom? Agora, se eu estiver falando de uma fratura de escápula ali do colo para distal, aí muito provavelmente essa bandagem de Vupot vai ser só temporário, tá bom? Para luxação medial, escapulo-humeral ali, ela funciona bem também. Para animais que tiveram luxação traumática, eu posso tentar fazer a bandagem de Vupot e depois eu posso tirar essa bandagem depois de uns 20 dias aí para avaliar, para ver se isso realmente melhorou. Então, a gente consegue fazer esse tipo de tratamento, tá bom? A bandagem de Vupot é essa aqui, ó. Então, se a gente fosse avaliar como é que está esse membro, como é que ele está aqui, ó. Eu tenho o carpo dele nessa região, então, as falanges dele estão, o membro está dobrado, né? O carpo está flexionado aqui, então, a região dos coxins está aqui na região caudal do rádio, né? Ele está com o cotovelo flexionado aqui junto ao tórax, e o ombro e o cotovelo direcionado para caudal, né? Com isso, a gente faz com que a cabeça fique bem posicionada na posição correta para que a gente tenha uma cicatrização aqui da cápsula articular, né? E tenha daí uma tentativa de posicionar essa cabeça no lugar sem um procedimento cirúrgico, né? Qualquer desvantagem. Aqui ainda, ó, na bandagem de Emer, na tipóia de Emer, a gente ainda consegue ver um pedacinho do pé. Eu consigo ver se está tendo edema, se está com... se por algum motivo isso está isquêmico, está frio, né? A gente consegue ter essa ideia. Agora, na de Vupot, esse membro fica inteiro guardado. E aí, se eu tiver alguma complicação, eu não vou ver. Eu só vou ver quando isso aqui tiver com mau cheiro e eu tiver caído o membro do animal, né? Então, se eu fizer uma bandagem muito apertada, eu posso sim comprometer a vascularização desse animal, não só das falanges, igual a gente viu lá, mas talvez do carpo inteiro para baixo, ou até mesmo aqui da região do rádio. Então, tem que tomar muito cuidado quando for fazer essa bandagem, deixar bem frouxa, né? Assim, frouxa o suficiente, porque aqui o que a gente quer é deixar estável com o tronco, né? A gente não precisa deixar totalmente imóvel quando a gente passa a atadura ali naquela região do carpo, né? E tomar cuidado também com o tórax para a gente não fazer esse animal ficar sem respirar, né? Então, essas últimas três a gente não acabou entrando em detalhes, né? A bandagem tipo a de Emer, a Vupot e a Spica, porque elas são bandagens que elas são feitas em momentos muito específicos e geralmente quem vai fazer é o ortopedista, né? Então, nesses casos, a gente indica, se você não tiver algum ortopedista por perto, talvez encaminhar ele para o ortopedista, porque muitas vezes o tratamento definitivo vai ser um procedimento cirúrgico e talvez a gente tenha que fazer isso de maneira rápida, né? As luxações, se a gente for pensar, luxações coxofemorais, luxações de cotovelo, luxações escapulohumerais, elas devem ser feitas como urgências, né? Entre aspas. Esse animal não corre risco de vida, mas ele corre o risco de talvez ter um problema articular muito importante se a gente não reduzir essa articulação no momento ideal. Então, trabalhar sempre com o ortopedista aí, mesmo que por telefone, para contactar ele, talvez tirar uma ideia sobre como ele poderia tratar isso da melhor maneira, ou se ele até poderia ir para poder fazer essa bandagem, seria bem interessante. O que eu gostaria que vocês tivessem pego dessa apresentação, que vocês entendessem como a gente faz principalmente uma bandagem de Robert Jones, como a gente faz ela bem feitinha, e quando fazê-las, né? Quando a gente vai utilizar uma bandagem para tratamento definitivo ou para tratamento temporário.
tá bom? Eu agradeço muito de novo a oportunidade de estar aqui, Bispo, eu agradeço todo o grupo Anclivepa, principalmente a ortopedia, que sempre foi uma mãe, um pai para mim aí, que estão sempre me dando oportunidades. Agradeço todo mundo aí, eu vi que teve uma hora que bateu 57, 58 pessoas, agradeço muito a todos que estiveram presentes, se alguém já foi embora, agradeço da mesma maneira. A todos que estão aqui ainda a esse horário, nem sei que oração, quanto tempo eu estou falando, 1h30 já. Agradeço a todos que aguentaram me ouvir falar até agora. E estou aqui disponível para responder as dúvidas que estão aí no chat. Quem tiver mais dúvidas, quiser mandar falado, estou aqui à disposição. Muito obrigado, galera. Lucas, cara, animal. 1h30, mas parece que você falou em 20 minutos, sabe? É gostoso ouvir, o negócio flui. Puta, pra mim, confesso, cara, refrescou muita coisa na cabeça, sabe? Didática maravilhosa. Cara, animal. Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Galera, tem algumas perguntas aqui. Eu acho que, cara, como foi desenvolvendo a aula, você acabou respondendo, né? Algumas perguntas da galera aqui. Tá. A Alice, por exemplo, perguntou se tinha algum risco de necrose. Você acabou respondendo. Ela mesma já falou. Beleza. Que mais? Muito obrigado, clareou muito. Excelente professor, obrigado pela aula. Olha, Alissa Ribeiro. Saudade da Cara, só elogios aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui escrita no chat. Eu acho que não. Pessoal, se alguém quiser ligar a câmera, ligar o microfone, aí fiquem à vontade, pode falar. Não, eu já explico sobre o sorteio. Exatamente. Obrigado, galera, todos aí que agradeceram. E, de novo, fiquem total à vontade de fazer pergunta, de verdade. Não se sintam acanhados. Pode perguntar. Nenhuma pergunta é burra, tá bom? De verdade. Pergunta. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega, que ele não quer perguntar. Exatamente. Pessoal, eu mandei... Bom, quem quiser fazer pergunta, está em tempo ainda, tá? Eu mandei lá no chat, dá uma olhada. O folder do curso, tá? Que nós vamos sortear. Como que vai funcionar? Tem esse QR Code aí. Quem participou da semana passada já sabe como que é o esquema. Clique numa foto, né? A câmera no QR Code ali vai gerar um link para um Google Form, é só preencher. E amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos sortear uma bolsa integral aí para esse curso top aí de 2 articulares online. Tá bom? Então, eu participa, galera, participa. Tirar... Oportunidade assim não aparece fácil, não, hein? Aí, o gerente está maluco, o gerente está maluco. Boa. Galera falando que a aula foi tão completa que não restam dúvidas. E é verdade. É isso aí. Eu também não fiquei com mais dúvida nenhuma. E foi muito top, cara. Top demais. Legal, batemos 59 pessoas online, Luquinha. Parabéns, cara. Top demais. Obrigado. Muito bom. Tem uma dúvida aqui, peraí. Tem uma dúvida aqui, estava lendo aqui. Gisele perguntou, Lucas, sobre bandagem para fratura de dígitos, é necessário usar salto na tala? Eu nunca vi isso de usar salto na tala. O que geralmente, assim, fratura de dígito, a gente tem que pensar muito bem em qual parte do dígito a gente está falando, tá? Por quê? O dígito, entre várias aspas, né? O dígito mesmo é só falange, né? Então, fratura de falange, geralmente, a gente não consegue imobilizar muito bem. A gente tem que imobilizar uma articulação antes, uma depois, é meio difícil, né? Mas fratura de metatarso, geralmente, ou metacarpo, a gente pode fazer uma imobilização com aquelas botinhas ortopédicas. Não sei se vocês já viram uma botinha que ela é inteira rígida. A gente consegue pôr a pata do bicho lá dentro. Geralmente funciona melhor do que a bandagem que a gente faz. Ela tende a ser um pouco mais resistente, né? Ela tende a ser um pouco melhor para esses tipos de casos. Que a bandagem, a gente, de novo, vai ter que ficar trocando várias vezes. E essa imobilização com essa botinha ortopédica tende a ser um pouco melhor. A gente tem algumas marcas que produzem, então, se eu não me engano, tem acho que é a Ortovet, que tem aqui em São Paulo, que produz. Ela tem de diversos tamanhos, funciona muito bem, tá bom? Ela funciona muito bem para fraturas de metatarso e metacarpo, fraturas e ou luxações, ortocane, boa, fraturas e ou luxações da região de tarso e carpo. Então, a gente tem aquela subluxaçãozinha que a gente não quer operar, a gente quer só fazer um conforto para o animal, muitas vezes até fazer como tratamento definitivo, às vezes funciona bem. Mas do salto, eu confesso que eu vou te dever essa dúvida. Eu confesso que eu nunca vi utilizar salto na talinha. Você já ouviu, Bispo? Conhece alguma coisa assim? É muito comum na humana. Acho que a dúvida já vem daí. É muito comum na humana. Quando tem fratura de tarso,
Os caras colocam um saltinho realmente, que é mais para derrodar o pé, ao invés de fazer toda Entendi. a pegada plantar, né? Mas nunca vi Entendi. na veterinária também, nunca Eu vi. também nunca vi, não. É bom ter alguém que sabe de coisa de humano, entendeu? O bispo, ele é um cara que ele sabe de tudo, velho. Ele sabe de microcirurgia, ele sabe de CTM, de orto, de neuro. O cara opera gente, pelo amor de Deus. Para. Para, vai. Aprendi bandagem hoje. Capaz, tá Valeu. bom. Isso aí, gente. Alguém quer ligar a câmera aí, fazer alguma pergunta, dar um oi? Sei lá, fique à vontade, aproveita. Senão a gente encerra aí. Sou todo ouvido, galera. Eu tenho uma pergunta. Opa, manda. Vai lá, Amanda. Assim, chegou um caso para mim de um cachorro que ele Uhum. tinha tomado um chute no joelho e Tá. fraturou a patela, tá? Minha nossa. Isso já fazia uns 3 dias que ele chegou para Tá. mim. Encaminhei ele para raio-x para confirmar a fratura. Uhum. Confirmou a fratura de patela e Tá. também na crista da tíbia. Tá. E o ortopedista, então, solicitou a cirurgia, né? O tutor Uhum. não tinha condições de pagar a cirurgia na hora e Tá. o cachorro foi para casa. Seria um caso de bandagem? Não. Assim, a gente pode dar conforto para ele, mas como tratamento definitivo, não. Porque a gente tem vários problemas aí. A gente tem a fratura da patela, já é um problema, porque ela é um osso muito pequeno, na maioria das vezes, até de cães grandes, ela é um osso muito pequeno, que ela precisa, quando a gente envolve fraturas articulares, a gente precisa de redução anatômica precisa, o mais próximo do normal possível, porque a gente vai ter um osso em contato com a articulação. Se eu não reduzo aquela articulação de maneira precisa, aquele osso vai ficar com algum degrau, consequentemente, esse degrau vai ficar raspando na cartilagem ali e eu vou ter uma degeneração dessa articulação, ou seja, vou ter uma artrose muito mais cedo do que um animal que tem uma fratura normal. Segundo ponto, E esse animal, se teve uma nem fratura por avulsão... Pode falar, desculpa. Nem como pré-cirúrgico, no caso. Não, aí sim, para imobilizar para pré-cirúrgico, tudo bem. Aí Tá. legal, você dá conforto para ele, mas para tratamento, não. Porque a gente tem um outro problema, que é a fratura por avulsão. A fratura por avulsão, a gente tem que reposicionar isso o quanto antes. Por quê? Porque se a gente não reposicionar a tuberosidade da tíbia, a crista da tíbia que avulsionou ali, a gente vai ter uma patela alta. Então, esse animal, ele está com combo de problema. Ele está com combo de problema no joelho. Então, se a gente não resolver isso o quanto antes, isso vai virar uma bola de neve que pode ser que não progrida muito bem. Então, as Pois duas isso já faz uns enfermidades... 30 dias. Meu Deus. Uhum. Vai dar problema. Já deu problema, na verdade. Com 30 dias, dificilmente a gente vai conseguir reduzir isso de maneira perfeita. Esse animal, bem provavelmente, ele vai ter um certo grau de artrose aí. Eu acho ele é um... desafiador fratura de patela. Eu nunca peguei uma. Eu acho que é desafiador até na medicina humana, porque a patela, apesar de grande, ela é pequena, né? Então, eu acho que é uma fratura bem complicada de ser tratada. E nesses cães, putz, deve ser muito desafiador, ainda mais com 30 dias de histórico aí. Isso, ele é um cachorro de 3 anos de idade, pesando 34 quilos. Isso ajuda um pouco, porque a patela é um pouco maior. Isso, então, ele fraturou aqui, abriu o laudo. Fratura caudal da patela esquerda e subluxação lateral de patelas. Fratura incompleta da tíbia, da crista da tíbia cranial esquerda. Talvez incompleta nem precise operar, talvez. Agora com 30 dias não mesmo, né? Agora não mesmo. Talvez na época, agora não. Pois é. Tá. Mas eu assim, estou acompanhando um caso... mais a questão da dor dele. Não, ele um caso que, assim, ele morde a pata. Com 30 dias, tipo, putz, mexer nessa patela vai dar um baita de um trabalho, né? Então, bandagem jamais, só para conforto pré-operatório nesse caso. Uhum. Sim, no caso, na hora da consulta, né? Exato. Tipo, eu vou operar daqui 2 dias, entendeu? Por ser uma fratura articular, a gente tem que ser rápido, né? Uhum. Então, tipo, vou fazer a bandagem agora, daqui 2 dias eu opero. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Beleza? Por nada. Mais alguém, gente, quer falar? Quer ligar o microfone aí? Manda ver. Manda ver, galera. Estamos aqui. Até meia-noite é hoje ainda. Oxe. Eu acho que foi, né? Acho que a galera já tá mais... E foi, a galera está evadindo já. É isso aí. Galera, mais uma vez, Luquinha, obrigado, cara. Parabéns. Top demais, velho. Foi Eu que show. agradeço. Pessoal, daqui 15 dias, nós vamos ter uma aula com o professor Maurício falando sobre anatomia, tá?
Então, putz, o pessoal da clínica, da graduação, além dos ortopedistas, aí uma aula básica de ortopedia, de anatomia, daqui 15 dias, tá bom? Mas a gente vai avisando lá na comunidade, passem para os amigos, mandem nos grupos aí, a nossa comunidade de ortopedia está crescendo cada dia mais, está ficando legal demais. Beleza? Ó, Valeu, gente. aproveitem do Maurício, porque o bichinho é bom, viu? Então não faltem nessa aula que vai ser muito boa. Isso aí. Valeu, galera. Falou, galera. Boa Opa, noite. tem uma outra aqui, por último. Tem? Fêmur luxado da pelve, bandagem. Fêmur luxado da pelve, provavelmente ela quis dizer isso. Luxação de pelve, luxação de Tá. articulação coxofemoral, dá para tratar como fechado, sem cirurgia, mas é aquilo que a gente falou, né? Luxou, você pode tentar fazer a bandagem, ele pode ser que ele fique legal, depois que você tira a bandagem, ele pode reluxar, né? Então, o tutor tem que estar ciente desse prognóstico, de que mesmo dando tudo certo, a bandagem ficando no lugar, ele ficou lá 20 dias, às vezes 4 semanas, muitas vezes, com essa articulação coxofemoral assim, pode ser que depois ele luxe de novo, né? 6 meses de idade, ela falou. 8 meses de idade, morador de rua, 8 meses. talvez dependendo de quanto tempo você pegou isso, tipo, 24, 48 horas, ainda seja legal reduzir. Passou de 24, 48 horas, talvez mais de 48 horas, talvez a ressecção da cabeça e do colo seja a melhor opção desse paciente, né? Já que ele é de morador de rua, ele, infelizmente, não teria como pagar, acredito eu, uma prótese de quadril. Então, bem provavelmente, acho que vai ficar com a ressecção de colo e cabeça, infelizmente. Mas vive bem, vive bem. Beleza, galera? Fechou. Valeu, gente. A galera tá meio que indo já. Valeu, galera. Tá. Boa noite aí. Luquinha, até amanhã. Oi, gente. A gente se vê. Até. Amanhã a gente se vê lá. Tchau, tchau, gente. Fechado. Obrigado. Abraço, gente. Beijo. Tchau.